Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reunião de Laboratório, o de número 4. Eu começo aqui dando um salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho! Opa, como é que tá, Thiago? Tranquilo? Estamos Tudo aqui no nosso bem? primeira edição matinal do Reunião de Laboratório. Gravando hoje, Hoje é bastante especial, né? dia 9 de junho, e hoje inauguramos uma série especial de entrevistas aqui no Reunião de Laboratório e recebemos hoje aqui com muita honra o professor Felipe da Costa. Ele é professor da Universidade de Brasília e hoje está na Universidade de Coimbra em período de pós-doutorado. Felipe, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui, cedendo um pouquinho do seu tempo para a gente e se apresente aqui, diga quem você é, o que você faz e já a gente entra no tema da nossa entrevista. Muito bom dia para você, Marcinho, bom dia, boa tarde para você, Felipe. Bom dia, Thiago. Bom dia, Felipe. Bom dia, né? Para mim aqui, boa tarde. Thiago, Márcio, agradeço aí o convite para participar dessa entrevista, dessa oportunidade de divulgar de uma maneira geral aí a minha formação e principalmente o tema que eu acabo desenvolvendo enquanto pesquisador, né? Mas eu sou professor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília e eu sou formado na Federal do Espírito Santo em Educação Física, onde eu fiz também o mestrado e o doutorado eu fiz na Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Voltei para o Espírito Santo, onde trabalhei no estado, né, como professor de Educação Física, na rede Doctum também de ensino, no campus da Serra. E aí, em 2014, com o resultado do concurso que eu prestei, eu assumi lá na Universidade de Brasília e há aproximadamente 10 meses que estamos aqui, eu e a família, na UC, cumprindo meu estágio de pós-doutoramento. Ô, Felipe, você já tem um bom tempo que vem pesquisando a dupla carreira esportiva. Queria que você falasse para a gente de uma forma sucinta, para uma pessoa que nunca ouviu falar nessa área de pesquisa na dupla carreira esportiva, o que seria isso e quais as implicações, né, positivas que os resultados da sua pesquisa podem trazer para a sociedade em geral e, especificamente, a sociedade esportiva? Então, dupla carreira, de maneira bem resumida, é como que o atleta faz para conciliar as suas demandas enquanto atleta, né, suas exigências esportivas e suas exigências enquanto estudante ou trabalhador. No geral, a gente encontra, hoje a gente está fazendo pesquisa, e a dupla carreira seria a conciliação no esporte e nos estudos. O que a gente vem desenvolvendo mais fortemente, mais focado é isso. E o impacto como que a gente consegue oferecer para esse atleta, independente da fase que ele esteja, na sua formação esportiva, na sua formação educacional, condições para que ele desenvolva a sua formação atlética e a sua condição estudantil, sem perder as oportunidades que esses dois campos podem oferecer. A gente sabe que o estudo é a principal causa de abandono do esporte. Isso eu estou dizendo para o atleta de alto rendimento. Não estou falando daquele sujeito que treina 2, 3 vezes por semana por lazer, ou que participa dos jogos universitários, jogos escolares. É o sujeito que treina 14, 20 horas por semana, pelo menos, e que tem, e isso é importante dizer, porque o conceito é relacionado a esses atletas que têm a sua rotina diária tensionada, ou de alguma forma que ele tem que, às vezes, até escolher qual é a prioridade daquele momento que ele vai desenvolver suas atividades. Marcinho, manda bala aí. As pessoas abandonam o esporte para se dedicar ao estudo, ou, assim, sendo já profissional? Isso o contrário também acontece. Também acontece. Então, aí, essa é a pergunta que a gente renderia aqui várias horas discutindo. Por quê? Tem vários fatores que influenciam isso. Então, o que a gente vê? Para o sujeito abandonar o estudo para se dedicar ao esporte, ele tem que vislumbrar, por exemplo, o retorno financeiro. Uhum. E tem um fator que o ensino no Brasil é obrigatório até os 17, 18 anos, que é quando ele cumpre a educação básica, né? Ensino fundamental e ensino médio. O que a gente vê? Modalidades que possuem um mercado mais estruturado,
e mercados agenciados, como o futebol masculino, se o esporte permite acesso a ganho financeiro, ele vai fazer isso. Agora, para ele abandonar mesmo o estudo, ele tem que ter um background familiar também que dê suporte a isso. Então, por exemplo, a gente tem casos no basquete de atleta de seleção brasileira, de categoria de base, que terminou o ensino básico obrigatório e o pai disse para ele: você não tem atraso escolar, você tem 2 anos para se dedicar no basquete para ver o que vai acontecer. Basquete masculino. Né? No futebol, os atletas arriscam mais. E mais do que isso, eles abandonam em idade escolar obrigatória, muitas vezes. Né? Então a gente tem que pensar o que a família pensa disso, qual é a estrutura que a família tem, às vezes, de organizar e da expectativa criada também de retorno financeiro no futuro e do investimento financeiro que vai fazer naquele momento. Porque a gente fala muito de futebol, mas quando a gente pensa em ginástica, por exemplo, esses atletas pagam para treinar, a não ser os que estejam na seleção brasileira. Né? Mas quando a gente fala de formação, pagam 300, eu vou falar da realidade do DF, né, que a gente inclusive está fazendo uma pesquisa com atletas de ginástica. Muitos pagam ali 250, 300, 350 reais para treinar. E são atletas de alto rendimento. Além disso, tem a roupa que é cara, tem os instrumentos de utilização que são caros, também eles têm que comprar. E a gente acha que o clube dá tudo, né? Mas a situação não é essa. A gente não está falando de Flamengo, de grandes clubes que são clubes que apoiam, de alguma maneira, os esportes olímpicos. Mas quando a gente fala da base, até o sujeito chegar no Flamengo, ou chegar em qualquer clube de São Paulo, que é um polo forte também, eles pagam para treinar. Então, a família tem que vislumbrar isso. É um atleta de elite, às vezes recebem Bolsa Atleta. No Distrito Federal tem Bolsa Atleta do DF, né? No Espírito Santo também a gente sabe que tem Bolsa Atleta estadual. São Paulo acho que também tem. E então é isso, qual é a relação? Aí vira um projeto de família, no final das contas. Até onde eu posso ir no campo de formação esportiva, até onde eu vou chegar, como que isso vai implicar nos meus investimentos financeiros, meus gastos, né? E como é que isso vai implicar na minha formação educacional, porque a gente sabe que quanto maior a sua formação educacional, melhor a qualidade do seu emprego, melhor a chance de você arrumar, do seu salário ser mais alto, etc. e tal. Então, isso, no final das contas, é levado em consideração pela família. Desculpa, uma perspectiva histórica, quando que se começou a ter essa preocupação com os dois campos, né, de formação interferindo no outro, na intersecção dos dois campos de formação, e quando começou o seu interesse nesse campo de estudo também? Então, com relação à importância do tema, depende do que a gente está falando, né? Porque nos Estados Unidos isso existe desde muito tempo. Essa preocupação com a formação esportiva e escolar de maneira concomitante. Então, isso a gente tem estudos, por exemplo, de 79 já que tratam dessa temática, mas não com o termo dupla carreira. Porque lá, talvez não faça sentido esse termo, porque a formação esportiva e educacional acontecem no mesmo espaço, né, até. Então, talvez não tenha muito sentido nos Estados Unidos eles chamarem de dupla carreira. Esse termo surge na Europa em 2012, então não tem nem 10 anos isso. Ele vem sendo debatido pelo Parlamento Europeu numa perspectiva de políticas públicas para a juventude de maneira continental, né, dos países da União Europeia. Em 2007 eles começam a discutir isso, em 2012 sai um relatório que tem a presença desse termo dupla carreira, que relaciona a formação do atleta sem perder de vista as suas oportunidades educacionais e a sua inserção no mundo de trabalho. Então, a gente também não fala só desse espaço temporal dele enquanto atleta e estudante, desde a iniciação até a sua fase de inserção no trabalho fora do esporte. Então, é todo esse processo. Aqui na Europa, mas é claro que essa situação, essa condição do estudante atleta na Europa
nos países nórdicos, por exemplo, ele já vem sendo discutido também desde os anos 70. Então, o que tem, né, na Suécia, na Dinamarca, já vem sendo discutido isso há 30 anos. Agora, de maneira, enquanto sociedade que a gente entende hoje, com a formação da União Europeia, é desde 2012. Né? No Brasil, a gente tem 2 projetos de lei. Um já foi votado, não sei em que pé que ele está, que é do Flávio Arnes, que demanda basicamente a condição dele poder faltar à aula para participar de evento. Agora, você imagina, isso hoje no Brasil não existe. Se um aluno falta à escola para participar dos jogos escolares, ele não consegue justificar. Legalmente, ele pode tomar falta. Se hoje um aluno meu da UNB vai participar dos jogos universitários, não tem nenhuma lei, nenhum estatuto da universidade, e eu desconheço alguma universidade que tenha, que garanta essa ausência dele. Isso vai, então, da camaradagem do professor, né? De abonar uma falta, fazer alguma coisa, né? Exatamente. E, consequentemente, não deve ter uma reposição do conteúdo também, né? Isso aí você esquece. Reposição de conteúdo não tem. Agora algumas ações isoladas aí, como o Thiago falou, da camaradagem, isso acontece. Algumas escolas... No Espírito Santo tem uma escola de... Castro Alves, uma escola. Uma escola particular. Eles têm um time que é vice-campeão do mundo de handebol feminino. Mas agora é aquela coisa, é o dono do colégio que resolveu investir nisso, parece que tem alojamento, eles contratam um atleta, sabe? É uma realidade completamente diferente. Então, e essa boa vontade isso. É mais da parte essa boa vontade é mais perceptível assim no setor público ou no setor particular? Imagino que no setor particular, né? Mas existe alguma coisa assim, alguma percepção? No setor privado, porque isso gera mídia, né? Isso acaba gerando mídia para eles. Mas é isso. Agora, na Universidade de Brasília, existe um investimento pesado no esporte. Tem um Bolsa Atleta da universidade, existe algum tipo de tentativa de logística e organização dos espaços para atender as modalidades. Então, a gente tem lá treinando a partir das 19 horas no Centro Olímpico as equipes da universidade. O horário é deles. É deles esse horário, da DEL, né, da DEAC, Diretoria de Esporte, Lazer, que a gente tem lá, porque mudou o nome recentemente. E então eles têm esse espaço reservado. Então a gente tem equipe de futsal, vôlei, basquete e handebol, tem equipe de cheerleader, que é campeã universitária, teve agora no Jubes o cheerleader, e a UNB foi campeã nessa primeira participação da modalidade. A gente vê o time de rugby também treinando, então tem um espaço, eles têm um acesso de certa maneira facilitado, tem o Bolsa Atleta e o principal. A gente fez uma pesquisa com eles também, e o principal apoio que eles indicam é o auxílio viagem. Eles nem falam muito assim de Bolsa Atleta, sabe? E aí é uma outra questão também que é interessante falar. Eles nem apontam o Bolsa Atleta. O principal para eles é a condição de ir para os jogos. Porque não adianta você treinar e não ter condição de ir para os jogos, né? E por que eles não estão preocupados com o Bolsa Atleta da universidade? Porque são alunos de classe média. É uma outra questão que o Brasil outra discussão também convive. Agora, Felipe, eu queria entrar um pouquinho mais no assunto da dupla carreira e principalmente nos aspectos legais que estão sendo discutidos hoje. No último artigo que o seu grupo publicou, vocês tratam do projeto de lei da senadora Leila, daí do DF, vocês discutem os principais pontos, né, que essa lei pode trazer. E, dentre esses pontos, vocês falam sobre a flexibilização de algumas regras acadêmicas em relação a abono de faltas, reposição de conteúdo, disponibilização de conteúdo de uma maneira geral. E aí a gente tem a realidade hoje, com esse isolamento social que a pandemia do coronavírus nos trouxe, e muitas escolas estão disponibilizando materiais virtuais e uma série de outras ferramentas que até 6 meses atrás não se tinha. Então, como que você enxerga que essa nossa nova realidade pode acabar contribuindo e agregando nessas flexibilizações acadêmicas que a lei do projeto de lei que a senadora Leila propõe? Então, vamos lá. A primeira coisa é sobre o projeto de lei que ela instituiu, né?
que ela propõe. Ele tem alguns problemas, como a gente coloca lá no artigo, né? O primeiro propõe o acesso desse atleta de alto rendimento ao ensino superior, como se fosse cotas. E isso está vinculado à lei de cotas. A gente acha que isso é um equívoco. A lei de cotas tem que ter respeitada porque é um pano de fundo político, social, cultural completamente diferente. Então, a gente acha que isso tem que ser desvinculado e que seja criada uma nova lei para isso. E essa nova lei tem que dizer quem é o estudante atleta. Aliás, quem é o atleta que tem direito a essa vaga no ensino superior. Então, aqui em Portugal, isso é uma lei federal, o atleta de alto rendimento ele tem acesso a qualquer universidade do país. E ele pode, inclusive, transferir desde que seja do seu interesse. Então, aqui em Coimbra, hoje, tem o Polo de Canoagem de Portugal. A Universidade de Coimbra tem 4 atletas olímpicos, que têm vaga garantida para Tóquio 2021, talvez, ou 2024. Então, eles já têm vaga garantida. Se, porventura, amanhã, a base de canoagem de Portugal muda para Braga, eles vão para a Universidade do Minho, por exemplo, se quiserem ir. Então, eles têm essa transferência garantida. O que ela propõe? Só que está muito claro na lei quem tem direito a esse estatuto de alto rendimento. Segundo o projeto de lei dela, o entendimento que a gente tem é que o atleta de representação estadual está no mesmo nível do atleta olímpico. Isso é um equívoco. A demanda do cara para representar qualquer que seja a seleção estadual é completamente diferente da demanda de um atleta olímpico, que treina às vezes 8 horas por dia. Ou que se dedica 8 horas. Ninguém treina, né? Às vezes treina. Mas a sua dedicação ali ao treinamento, à musculação, à fisioterapia e as atividades que estão relacionadas ao esporte é completamente diferente do cara que é seleção municipal, sabe? Completamente diferente. Então, tem os escalonamentos. O cara que E a gente propõe, a gente tem uma proposta de lei, a gente não divulgou isso ainda, mas a gente tem um projeto de lei escrito, que a gente coloca isso. Quais são os atletas que têm direito a quê? Então, um atleta que se enquadra no escalão mais alto, ele teria direito à entrada na universidade, por esse sistema de cotas. Ele não entra, por exemplo, a Faculdade de Educação Física da UNB tem lá 50 vagas de bacharelado. Não vamos perder vaga. A gente vai colocar 51. Se aparecer algum estudante que tem estatuto de alto rendimento, ele tem a vaga dele. Nós vamos com 51 alunos, até atingir o máximo, como é aqui, né? Só que é uma coisa, não tem que se preocupar, porque o nível de exigência é tão alto que a gente não vai ter enxurrada de atleta pedindo o estatuto de alto rendimento. Agora, abaixo do estatuto de alto rendimento, você tem normalmente aqueles caras que são federados. São atletas de alto nível, que participam de competições nacionais e internacionais, em alguma medida, treinam 20 horas por semana, mas não tem o resultado para ser um estudante de estatuto de alto rendimento, mas ele tem a sua rotina comprometida. Ele entra na universidade e ele pode ter prioridade na matrícula, por exemplo. Ele vai ter o direito à justificativa da falta, não é abono, porque no Estatuto da UNB, por exemplo, não existe abono de falta, existe justificativa de falta. Então, ele vai ter a sua falta justificada, reposição de conteúdo. E aí, no que você falou da produção de material online, a gente entende que isso é uma ferramenta. Isso não pode ser utilizado como vamos resolver o problema, que se vira o curso online, que é o que está proposto pelo projeto de lei, que os atletas teriam acesso aos cursos EAD. Só que, se ele quiser fazer medicina, ele não vai ter esse direito de fazer medicina via essa lei. Ele não vai ter acesso ao curso de direito, a enfermagem, o que quer que seja, né? Então, a gente quer preservar o direito dele de acessar o curso presencial. Acessando o curso presencial, ele tem ali as suas flexibilidades, o seu acesso a determinados dispositivos, não vou chamar de privilégio,
mas alguns dispositivos com relação à falta, com relação a fazer a avaliação caso ele perca. E aí um parênteses aqui, a gente entende que vai ter professor que vai compreender e vai aplicar, analisando o contexto. E a gente sabe também que vai ter professor que vai fazer isso porque tem que cumprir a lei e vai dar uma prova para arrasar o sujeito. Ele vai ter que cumprir a lei, né? Não adianta também pegar... A gente sabe que isso acontece aqui. O sujeito vai ter que cumprir a lei, mas na prática, e aí a gente aponta a questão da sensibilização da comunidade acadêmica, dos professores, do apoio de secretaria, né, dos técnicos administrativos, dos docentes, dos próprios colegas que acabam sendo monitores, de auxiliar esses atletas, né, em condição de alto rendimento. Felipe, eu tenho uma pergunta, pensando nessa questão de desempenho, desempenho escolar, no caso. Existe algum estudo mostrando, na verdade, dos dois desempenhos, existe algum estudo mostrando que, quando se compara, por exemplo, o atleta que tem a dupla formação e o atleta que só se dedica ao esporte, se ele tem algum desempenho piorado no esporte, o desempenho dele é basicamente o mesmo, e também em relação aos estudantes, né? Se o estudante só se dedica ao estudo, o estudante atleta, se ele tem algum desempenho, algum prejuízo no desempenho, ou se ele tem o mesmo desempenho, basicamente, do que todos os outros estudantes. Existe algum dado nesse sentido? Tem a comparação com um atleta que está numa escola dedicada a atender atletas de alto rendimento, com atletas em escolas que não são escolas normais. Então, o atleta que está vinculado a essas escolas de elite esportiva, eles têm o desenvolvimento atlético melhor do que os atletas que não estão. E quando comparo o resultado acadêmico de atletas e não atletas, a diferença é muito pouca. Eles conseguem acessar ensino, eles conseguem fazer aquilo que eles querem, né? Então, eles desejam terminar o que a gente chama de ensino médio, eles vão terminar e vão para o técnico profissionalizante, que aqui na Europa isso ainda existe com força, né? E se querem para a universidade, vão também, né? Mas eu digo assim, minha pergunta seria mais em, digamos, qualidade de desempenho, por exemplo, escolar, ou qualidade de desempenho esportivo. Se existe algum estudo que mostra a diferença. Que eles vão cumprir, provavelmente eles vão cumprir, né, as etapas. É diferente, talvez você cumprir com uma nota 10 se você cumprir com uma nota 5, digamos assim, que seria a média. Não sei se existe se existe algum estudo nesse sentido. Existe, mas você está dizendo só a nota. É porque é difícil você ter acesso à nota de aluno. Sabe? É difícil. Então, você acaba avaliando o que ele chegou. Então, você tem as escolas são as escolas esportivas de elite da Alemanha. Os atletas que estão lá matriculados, eles acessam a universidade. Eles chegam na universidade. Então, você consegue aferir isso, né? A nota dele, cara, para você acessar resultado, boletim, isso é um procedimento de secretaria, não sei na Alemanha, mas no Brasil, pelo menos, você vai ter um trabalhinho para acessar isso. Para comparar com o não atleta. Então, a gente compara isso. O atleta chegou na universidade, o não atleta também. Então, ele chegou. E no final, é isso que acaba importando. Agora, você também tem estudos da Finlândia, por exemplo, que mostram que 10 a 20% dos alunos matriculados em escolas de elite esportiva acabam saindo também, desistem do esporte. Então, não é aquela coisa, todo mundo que vai entrar aqui vai cumprir o currículo enquanto atleta e vai chegar. Não. Tem esse problema também de que a demanda esportiva vai aumentar, a demanda educacional vai aumentar, e aí nem todo mundo aguenta isso, né? Nem todo mundo quer ver que no meio do caminho abre outras perspectivas, né? Por quê? Você acaba desenvolvendo uma identidade que não é uma identidade exclusiva esportiva. Então, estudos já mostram isso também, da psicologia mostram isso. Quanto maior a força da sua identidade vinculada ao esporte, menos você vê possibilidades na sociedade. Mais restrito é o seu grupo social. E isso te restringe. Então, quando você dá essas oportunidades, você acaba vendo outras possibilidades na sua vida além do esporte. Isso é importante também, né?
E o que outros estudos dizem à medida que você terminou sua educação básica, está na universidade, e você está no seu auge esportivo, você trabalha essa identidade esportiva. À medida que você avança nesse processo, você vai trabalhar essa identidade esportiva para ela ser diminuída, que é para o cara começar a ver possibilidades, ele ter leque de opção. E aí, à medida que você avança, seja na sua... ainda nem mais formação esportiva, mas na sua carreira esportiva, você vê possibilidades fora do esporte e você começa a planejar. E aí, isso é fundamental, né? Eles são chamados estrategistas, os caras que planejam. E também já tem estudo indicando que os caras que planejam a sua aposentadoria, eles têm maior sucesso também fora do esporte. A entrevista com o professor Felipe está muito interessante e nós vamos dividir em 2 partes. Então não deixem de acompanhar a segunda parte da entrevista, onde ainda vamos falar muito sobre a dupla carreira esportiva no Brasil. E é claro, no final, temos a nossa dica do colegiado.